Olá, crianças, tudo bem? Que bom a gente poder ter nossa aula de novo. Hoje num formato um pouquinho diferente e a gente vai contar com a ajuda do Pedro para representar uma história que faz parte da lição que nós vamos ter hoje. Hoje a gente vai falar sobre um livro que estava perdido e um povo que também estava perdido. Tudo isso a gente vai entender na nossa lição. Mas para isso, confere essa história que o Pedro vai representar para a gente. Até daqui a pouquinho. Aí você tem que ter ferro pra minerar esse diamante. Se você não tiver, eu também não tenho. A gente tem que minerar ferro. Depois tem que fazer a fornalha pra gente esquentar o ferro. Daí a gente consegue fabricar o ferro. Oi, filho, tudo bem? Sim, eu estudei a tarde inteira. Ah, então você já estudou pra prova? Sim. Então tá tudo bem pra semana que vem, né? Vai bem na prova, né? Sim. Então tá bom, então. Ah, diamante, a gente... Pedro Henrique, papai recebeu hoje seu boletim. Como você tirou 3 na prova? Você não falou que você tinha estudado pra prova, Pedro? Então, né? É que o jogo tava tão legal, é um jogo novinho. Como assim, jogo? O que nós conversamos sobre mentira? Você mentiu pro papai. Deus não gosta de quem mente. Mas Deus ama aquele que fala a verdade, filho. E lembra que lá em João 8:44, quem que é o pai da mentira? O diabo, mas pai, você só briga comigo. Filho, não é questão de brigar, filho. Papai tá te educando. Quem ama, educa, filho. Não é assim que funciona. O papai tem que te educar e tem que te colocar no caminho da verdade, filho. Só pra te lembrar, né? Na Bíblia está escrito que quem ama, corrige. E eu te amo, filho. Nossa, mas na Bíblia tem tudo isso. Exatamente, filho. Na Bíblia tem toda a instrução para que a gente possa viver debaixo da palavra de Deus. Então eu vou procurar minha Bíblia para ler. Ah, você vai procurar sua Bíblia? Que bom, filho. Aproveita que você vai procurar sua Bíblia e dá uma arrumada nesse quarto aqui que tá uma bagunça. Tá bom. Bom, vou procurar minha Bíblia. Aqui. Uau! Que história legal! Uau, que história legal desse rei Josias! Eu acho que eu vou ler mais. Talvez eu possa o dia inteiro ler essa Bíblia. E aí, crianças, que história essa do Pedro, hein? Ele mentiu. E isso mostra que ele, mesmo conhecendo a palavra, ele perdeu a palavra. Isso mesmo, ele perdeu, ele não guardou a palavra no coração dele, não guardou a palavra de Deus no coração dele. O que fez ele? Pecar, fez ele errar. Você viu? Ele não sabia nem onde estava a Bíblia dele. Isso é sinal de que ele não estava lendo a Bíblia. E você? Tem lido a sua Bíblia? Você sabe onde está a sua Bíblia? Pois é, a gente precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, a nossa Bíblia, é um grande tesouro. E lá a gente descobre muitas coisas sobre Deus. Inclusive, se a gente quiser aprender sobre Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Por isso, hoje a gente vai aprender sobre um livro perdido, um povo perdido. O que será isso, hein? Um livro perdido e um povo perdido? É isso mesmo. A mesma coisa que aconteceu com Pedro, aconteceu nessa história também, e vocês vão entender. Para começar, a gente vai falar do nosso versículo. O versículo de hoje está em Salmos 119, versículo 11, que está escrito o seguinte: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso mesmo. E aí a gente vai descobrir essa história
do livro perdido, Um Povo Perdido, com Josias. Isso mesmo, um menininho de 8 anos que se tornou rei. Era um menino muito novo, não é verdade? Mas ele se tornou rei de Judá, mesmo tão novinho. E Josias, diferente do seu avô e do seu pai, que também foram reis de Judá, ele fez o que agradava ao coração de Deus. Ele fez tudo o que Deus fica muito alegre, o que alegrava o coração de Deus. Ele seguiu os passos do rei Davi. Ele aprendeu muita coisa do que Davi construiu, do relacionamento que Deus tinha, né, com Davi. Apesar de ele não ter conhecido Davi, porque afinal de contas ele era um menino e Davi já tinha morrido já há um tempo. Mas ele conhecia a história do relacionamento, de tudo que Deus fez através da vida de Davi. Ao contrário do seu pai, do seu avô, que só fez coisas que Deus reprovava. Eles adoravam falsos deuses. Eles colocaram estátuas desses deuses para adorar. Eles colocaram esses deuses dentro da igreja de Deus, que naquela época era o templo de Deus. E lá só tinha coisas consagradas a Deus. E eles destruíram tudo. Eles só faziam maldade e levaram o povo a fazer maldade. Existia violência, existia roubo, tudo de ruim começou a acontecer dentro do povo, um povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel. E aí, Josias, com 8 anos de idade, ele se tornou rei, não é verdade? E com 8 anos é muito novo para ser rei, né? Não é? Vocês não acham muito novo? Mas Josias, ele tinha um Deus muito grande no coração dele, que guiava ele em tudo que fazia, que é o nosso Deus. E Josias consultava Deus para todas as coisas. E ele sabia que o que o povo estava fazendo, as coisas que eles estavam adorando, aqueles deuses, estava tudo errado. Isso não agradava a Deus. E aí, Josias, com 16 anos de idade, ele decidiu que deveria ser tirado todos os ídolos, todas as estátuas, todos os deuses falsos. Isso deveria ser destruído. E que o povo deveria começar a adorar somente ao Deus verdadeiro. E Josias fez isso. E também chamou o povo, os 3 sacerdotes dele, para que eles fizessem a reforma do templo, que é a nossa igreja hoje. Então, ele chamou esses 3 sacerdotes e falou assim, olha, faz o levantamento de tudo o que precisa, pega toda a prata que tem lá e faça a reforma, pague as pessoas para fazer a reforma do templo. Enquanto essas pessoas, esses sacerdotes estavam lá na reforma do templo, eles encontraram um tesouro que estava sumido por muito tempo. Vocês sabem que tesouro é esse? Esse tesouro foi encontrado dentro do templo e ninguém sabia que estava lá, apesar de estar sumido há anos. E aí eles pegaram esse tesouro. Alguém sabe o que é? Era o livro da lei. O livro da lei naquela época é como se fosse a nossa Bíblia hoje. Isso mesmo, tudo que estava escrito no livro da lei, tem também na nossa Bíblia. E aí, nesse livro da lei, que Deus deu as leis a Moisés para que o povo obedecesse a Deus, seguisse a Deus, estava tudo escrito neste livro. E aí, eles encontraram este livro e levaram para o rei Josias. E o rei Josias pediu para que lessem, né, para ele. E quando eles foram lendo esse livro, o rei Josias começou a ficar muito irritado, porque tudo que estava escrito nesse livro não condizia com as coisas que eles praticavam. As pessoas estavam fazendo tudo errado, estavam desobedecendo a Deus, não praticavam as coisas que Deus havia ordenado a ser feita. E aí, o rei Josias pediu para que o seu sacerdote fosse até a profetisa Uda para consultá-la. Naquela época, era muito comum que os reis, as pessoas consultassem os profetas, que são hoje como os nossos pastores, os nossos missionários, são pessoas que levam a mensagem, a palavra de Deus. E aí, eles foram lá consultar, os sacerdotes foram lá consultar
a profetisa Hulda. Nome diferente, né? Profetisa Hulda. E quando eles perguntaram para ela, né, o que seria da nação, o que Deus faria com eles por conta de tanta desobediência, por eles não terem seguido a palavra de Deus, terem feito tudo errado. E aí a profetisa disse o seguinte, que Deus estava muito triste com o povo e que ele estava muito bravo também, porque as pessoas ignoraram a sua presença e começaram a adorar outros deuses, desobedeceram a ele. E então ela disse que Deus traria um grande castigo para esta nação, para a nação de Judá, porque o povo desobedeceu a Deus. Mas Deus não faria enquanto Josias estivesse vivo. Por quê? Porque Josias, ele se arrependeu pelo povo. Ele entendeu que tudo que estavam fazendo estava errado e ele precisava ser consertado. E então, o pessoal, né, os sacerdotes foram até o rei Josias e disse tudo que a profetisa havia dito. E Josias ficou muito triste com tudo isso, mas ele chamou todo o povo e fez uma aliança. Chamou todo o povo e disse o seguinte, a partir de hoje a gente não pode mais pecar. A partir de hoje a gente vai fazer tudo que está escrito no livro da lei. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Deus pediu para que nós fizéssemos, nós vamos obedecer. E o povo concordou. Ah, você deve estar se perguntando, nossa tia, mas que Bíblia estranha. É verdade. Naquela época, não eram livros com várias páginas. Era assim, tudo era escrito em rolinhos, em papiros, em rolinhos aqui, tá? E então, ele leu o livro da lei, ele leu a Bíblia para todo o povo e fez uma aliança que eles se comprometeriam a obedecer a Deus e servir somente a Deus. E o povo concordou. O que a gente aprende com isso? E com a história do Pedro? Que a palavra de Deus, ela é muito importante, ela é um tesouro precioso para as nossas vidas. Na palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós conhecemos a respeito de Deus. Nós conhecemos quem é Deus. E também nela está escrito todas as instruções para que nós tenhamos uma vida em obediência, para que nós tenhamos uma vida que alegra o coração de Deus e que também nos traz bênçãos, porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós decidimos realizar aquilo que Deus colocou como propósito das nossas vidas, aquilo que Ele colocou na Bíblia para nós, nós recebemos das bênçãos de Deus. Deus olha para nós. Olha como foi diferente. Pela atitude do rei Josias de arrependimento e também por ter decidido mudar toda a nação, fazer com que todo mundo fizesse uma aliança, que ele mudasse tudo aquilo, Deus abençoou a vida de Josias. E ele não trouxe nenhum tipo de maldade, de desgraça para Judá. Ele permitiu para que eles vivessem em paz por conta da vida de Josias. Isso a gente aprende que quando a gente obedece à palavra de Deus, que quando a gente vive aquilo que Deus colocou na Bíblia, a gente tem uma vida de bênção. O que a gente olha agora para a história do Pedro, a gente vê o seguinte, que quando a gente mente, quando Pedro mentiu para o pai dele, ele não mentiu só para o papai dele, ele mentiu para Deus também. Tudo que nós fizermos aqui, todo pecado que nós cometermos, né, toda falha que nós tivermos com alguém, não é só para a pessoa. A gente tem que pedir perdão para a pessoa e também para Deus. Porque quando nós erramos também com Deus, principalmente com Deus. Então é muito importante que nós aprendamos com a palavra de Deus e que não sejamos um povo perdido, como foi o povo lá de Israel, como foi o povo lá de Judá, que conforme o tempo que o livro da lei estava perdido, eles ficaram perdidos também. Eles não sabiam o que era que eles tinham que fazer, como não tinha referência para obedecer a Deus, não tinha um guia, não tinha uma instrução. Então é muito importante que nós
é muito importante nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, porque é através dela que nós vamos conseguir nos encontrar e ter a palavra de Deus no nosso coração. Não basta ler, tem que praticar a palavra de Deus. Por isso, nesse momento eu vou convidar você a fazer um propósito hoje. Assim como Josias fez com o povo lá em Judá, a gente também vai fazer uma aliança aqui. Nesse mês de agosto, nós vamos nos comprometer a ler todo o livro de Provérbios. Uau, tia! Isso mesmo! Todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Se nós tivéssemos começado a ler no primeiro dia de agosto, nós terminaríamos o livro de Provérbios no último dia de agosto. Mas a tia vai mandar um planejamento para vocês, para que vocês leiam o livro de Provérbios dentro do mês de agosto, começando hoje, isso mesmo. Ai, mas eu não sei ler, tia, e agora? O papai e a mamãe vai ler com vocês, tá bom? Mas vocês vão ler e vão descobrir um tesouro maravilhoso nesse livro. Esse livro foi escrito por Salomão, filho de Davi, a quem Deus deu muita sabedoria. E neste livro vocês vão ver quantas coisas, quantos conselhos bonitos, não só bonitos, bons para a nossa vida. Conselhos que nós devemos praticar, que nós devemos guardar no nosso coração. Lembra do nosso versículo? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, a gente não peca, porque a gente sabe o que é certo, o que é errado. A gente sabe o que a gente precisa fazer para agradar o coração de Deus. Por isso, nesse momento, eu vou pedir para vocês colocarem a mãozinha no coração de vocês e nós vamos orar. E a gente tem uma aliança. Senhor, na tua presença nós nos colocamos neste dia. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por esta palavra abençoada. Mas nós desejamos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós não queremos ser um povo perdido, Senhor, como o povo de Israel, como o povo de Judá foi. Senhor, nós queremos nos encontrar em ti, na tua palavra. Senhor, não queremos perder a tua palavra do nosso coração, mas queremos tê-la guardada no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas e que possamos em tudo te alegrar. Em nome de Jesus, amém. Te desejo um ótimo sábado, que Deus abençoe. E nós, lembrando de novo, nós temos uma aliança de ler um capítulo de Provérbios por dia. E esse mês de agosto nós vamos encerrar com muita sabedoria e aprendendo muito da palavra de Deus. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais! Eu recebi seu boletim hoje. Vai logo, Pedro. Eu não tenho.